Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem? Falar um pouquinho com vocês aí sobre toda essa questão, né, que está acontecendo. A gente está vendo aí vários pastores se suicidando e toda essa questão. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o que é a depressão. Para colocar algumas credenciais aqui, né, eu sou biólogo, formado pela PUC. Eu tenho um pouquinho de conhecimento da causa pelo estudo mesmo, né? Também pelo interesse literário que eu tenho. Eu leio sobre N assuntos e dentre eles eu li um pouquinho sobre a depressão. Eu tenho até uma palestra falando sobre isso, Vencendo os Medos. E eu acho muito importante a igreja no tempo atual pensar sobre essa questão. Nós temos que dividir duas coisas, meus irmãos. Primeiramente, o que é a depressão e o que é a fé. Veja bem, depressão é uma doença. Depressão é uma psicopatia e ela acontece por conta de toda uma mudança na nossa bioquímica, na bioquímica cerebral. O nosso cérebro ele trabalha com vários neurotransmissores, inclusive a dopamina, a noradrenalina, a serotonina. E geralmente quando há por algum problema, por algum desgaste, há uma baixa, principalmente na questão da quantidade, né, do volume circulante da serotonina, e também isso vai ocasionar aí a questão da depressão. Por que que isso ocorre, né? Falando um pouquinho aí, é que se eu for explicar toda essa bioquímica é um pouquinho complicado. Vamos deixar isso de lado um pouquinho. O que vale pensar é que ela é uma doença e que tem nosso humor, nossos sentimentos são modulados por esses neurotransmissores. Ela pode ocorrer por várias causas, várias causas. A perda do ente querido, o término do relacionamento, um problema financeiro que a pessoa teve e acabou caindo em falência, ou mesmo foi pego subitamente aí, como está ocorrendo, né, surpresa de depois de anos de dedicação perder o emprego. Então isso há um rompimento muito grande para a pessoa e às vezes difícil de lidar. Cada pessoa tem uma estrutura, cada pessoa vai trabalhar isso de uma maneira. Agora, tem pessoas que são levadas à depressão. E a depressão ocorre por quê? Porque isso vai trazendo a pessoa todo um desgaste, todo um consumo na sua maquinária aí, bioquímica, e impedindo ou a produção desse hormônio, no caso desse neurotransmissor seria a serotonina, ou também no caso um aumento da atividade da bomba recaptadora desses neurotransmissores lá na fonte pré-sináptica e pós-sináptica. Então, irmão, isso vai trazer uma dificuldade, isso vai trazer N problemas, entre eles perda do apetite, perda da libido sexual, perda de interesse, a incapacidade, às vezes, da tomada de uma decisão ou postergar muito. O sono profundo pode trazer uma sonolência profunda e por conta da questão desse cansaço e desse desgaste que o cérebro está sofrendo, explicando assim de uma maneira simplista para todos poderem entender, mas vale aqui nós deixarmos bem claro, é uma doença. Há vários estudos, inclusive o colega Daniel Garros fez um comentário em um post que eu coloquei sobre a depressão no Facebook. E ele fala que há vários trabalhos mostrando a correlação do pastorado e a depressão. O que nós temos que ver, meu irmão, é que o pastor ele é um ser humano comum. O pastor ele tem desgaste emocional, ele é obrigado a lidar com várias modulações de sentimentos, às vezes em um dia. Às vezes você está lá dormindo, pela manhã é pego de surpresa com um irmão da igreja querido que acabou de morrer. 3 horas da tarde você tem a apresentação de uma criança num culto, ou você tem o batizado de alguns irmãos que estão chegando à igreja, e às vezes às 8 da noite você vai ter que estar comemorando numa festa e gritando como se fosse um gol, esboçando uma felicidade que na verdade o dia já não te trouxe, por conta do desgaste emocional que você já teve pela manhã, e você tem que lidar com essa série de sentimentos. O que nós temos que pensar, e as pessoas não pensam, é que muitas vezes quem cuida precisa ser cuidado. E outra coisa, que eu vou além, lidar com essas diferentes períodos de emoções não é fácil não. Ouvir pessoas, tem coisas que chocam.
Há coisas que pegam o pastor de surpresa. É muito difícil lidar com toda essa situação. E muitas vezes também toda a questão que é o pastorado. Hoje, por exemplo, são 4, 5 pastores que estão aí na mídia vivendo essa vida de maravilha que pregam que o pastor vive. Os demais vivem uma vida como eu sou pastor, porém eu sou biólogo de formação, trabalho com cirurgia cardíaca, tenho uma rotina extremamente desgastante de trabalho e estudo, porque a minha profissão exige isso, e tenho que me dedicar ao pastorado, e as pessoas não lembram disso. Então nós temos que pensar, irmãos, que não é falta de fé, não é a perda de interesse pelas coisas de Deus, não é. É uma doença que vai tirando da pessoa a capacidade de avaliação, a capacidade muitas vezes de raciocinar sobre as questões de que ela está doente e as questões de fé. Não é que a pessoa perdeu a confiança em Deus ou perdeu a confiança no mundo. Algumas pessoas, de maneira maldosa e mentirosa, pontua até como fraqueza espiritual. Irmão, precisa estudar, irmão, pelo amor de Deus. É por conta desse tipo de ignorância que nós evangélicos somos vistos como idiotas, irmãos, na mão de quem não conhece aquilo que nós vivemos. Pelo amor de Deus, igreja, está na hora da gente se despertar e acordar para algo muito sério, que é a questão da depressão. Isso é uma doença, meu irmão, assim como uma hepatite, assim como uma gripe, e precisa ser tratado. O que nós temos que trabalhar e acordar termos laços de amizade. Pastor não tem amigos, você sabia disso? Que são 2, 3 que são amigos. Não é porque é membro da igreja que é amigo do pastor. Você não sabe, está lidando com pessoas ali de diferentes temperamentos. Irmãos, não é fácil a vida de pastor, não. Muitos, assim como eu digo que a maioria, assim como eu, vivem essa jornada dupla de ter que trabalhar para se sustentar e ainda se matar pelas questões da igreja. E não é que a igreja não dá estrutura, não é isso, meu irmão. Não há condição. Essa coisa fantasiosa que está acontecendo aí, de pastores vivendo uma vida de mil maravilhas, rico, homens que parecem CEO de grandes empresas, irmãos, isso é para 2, 3 em meio a milhares que somos no nosso país e no mundo. Pelo amor de Deus. Isso que a mídia vende é aquilo que dá dinheiro sobre a vida de um pastor. A vida de um pastor não é glamurosa como as pessoas passam, meu irmão. Eu pago esse carro aqui que eu estou falando com vocês em 36 prestações, irmão. Não é pouco, não. As coisas vêm com dificuldade e as pessoas não lembram disso. Que por trás daquele homem que está no púlpito, há um ser humano. Há alguém que tem sentimentos, que tem diferentes momentos também. Muitas vezes aquilo que você está pregando, estimulando as pessoas à fé, não está acontecendo na sua própria vida. Apesar de você saber que aquilo é uma verdade. E acontece na vida dos outros. E às vezes para você não vai acontecer. E a igreja não lembra disso. A igreja às vezes é maldosa. Hoje a gente tem uma dificuldade que as pessoas exigem que o pastor seja um homem de caráter ilibado. Um homem sem mancha, sem mácula. Um homem quase que um super-homem. E esquecem que esse homem carrega consigo as suas limitações humanas. Esquecem isso. Só que tem uma coisa. Veja bem, vamos pontuar algumas questões aqui e vamos pôr isso como um desabafo. Você que é membro, você pode faltar no culto. Eu não posso. Você que é membro reclama, ai pastor, tem que contribuir com as coisas de dinheiro na igreja. Você sabia que eu como pastor e muitos pastores, se nós não damos dízimo, se nós não damos oferta, nós somos obrigados a sair do pastorado? Porque como que eu vou pregar algo que é uma verdade e não vou viver ela por inteiro? Então, meus irmãos, o que nós temos que ver é que aquilo que é exigido a um pastor, muitas vezes o membro que critica esse pastor não aguentaria o tipo de vida que a gente tem. Você pode escolher ir ou não ir à escola dominical, eu não tenho essa opção. Você pode escolher ir ou não ir em determinado culto, eu não tenho essa opção. E às vezes, como tiro férias, como nesse mês que eu estava de férias, as pessoas ainda questionam se você não está com a fé baixa, porque você não está indo no culto durante um mês que você tirou para passear com a sua família. É complicado, irmãos, é muito complicado a vida de um pastor.
Então o que nós temos que entender é que as pessoas precisam cuidar melhor dos seus líderes, as pessoas precisam olhar com um olhar de carinho, a igreja precisa acordar para a questão da depressão entre os irmãos até. Irmão, não é falta de fé. Não é falta de fé, não é um problema espiritual, é um problema puramente bioquímico, é uma doença, precisa ser tratado, precisa tomar medicamento, ok? E às vezes por um longo período. Não pense que porque teve uma leve melhora, então eu vou parar com o medicamento. Irmãos, não é isso. Olha, tem um pastor amigo meu, pastor Eleazar Secom, e ele dizia algo que é muito sério, eu concordo com ele. Deus é muito bom. Mas lembre-se que ele deixou o filho dele morrer na cruz. O que ele quer dizer com isso? Irmãos, há coisas que nós temos que passar, que é natural, que acontece na vida da gente, que não há como mudar. Há coisas que Deus vai permitir a gente passar. Ele não vai tirar da nossa vida, meu irmão. Esse triunfalismo que se prega na igreja é mentira. Isso é satânico no meio da igreja. Isso é mentira. Todas essas coisas que acontecem de pastores pregando que você vai viver uma vida maravilhosa. Não. Sinceridade, irmãos, eu tenho medo do Deus dos cristãos da atualidade. Sabe por que eu tenho medo? Porque o Deus dos cristãos da atualidade, ele é um pai negligente e um pai babão que está formando filhos mimados. Eu não quero o Deus dos cristãos da atualidade, eu quero o Deus de Paulo, eu quero o Deus de Pedro, eu quero o Deus de Tiago, eu quero o Deus de João. Por quê? Porque esse Deus, se nós fôssemos fazer um comparativo com a atualidade, o Deus da Bíblia é antagônico ao Deus que estão pregando hoje em dia. Veja bem, vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Aonde estava Deus? Paulo foi decapitado, passou dias em prisão. O livro de Efésios diz que houve dias que Paulo chegou a perder a esperança até de vida. Ele fala assim que nós desesperamos, perdemos a esperança de viver. Mas Deus nos surpreendeu. Então, meus irmãos, o Deus de Paulo, de Pedro, ele é um demônio na visão do Deus dos cristãos da atualidade. Porque o Deus da atualidade não permite que você fique doente, não permite que você viva uma vida comum. Irmãos, eu não quero esse Deus, porque esse Deus, ele está idiotizando as pessoas. Eu quero o Deus de Pedro, eu quero o Deus de Paulo, que me faça uma pessoa comum, que me deixe ser um ser humano comum, que faça eu conquistar as coisas pelos meios comuns e que eu não tenha nenhum privilégio. Nenhum privilégio em diferença às pessoas que não servem a este Deus. Eu não quero. Eu quero o Deus de Pedro. Veja só, o ano era 64, a data 9 de junho de 64, Nero colocou fogo em 14 bairros de Roma, somente 4 não incendiaram, e desses 4 lá estavam quem? Os cristãos. Deus poderia estar tirando um cochilo, dormindo, porque aquelas pessoas foram levadas para o Coliseu e foram comidas por leão, por cachorro feroz com fome. Essas pessoas foram levadas às praças públicas, crucificadas na chamada Via Crucis, betumadas e colocado fogo. A história conta que esses homens e mulheres, eles não negaram a fé em Jesus Cristo e eles foram queimados ao ponto que a quilômetros de distância se via a chama desses cristãos. Aí você vem me falar o quê? Deus estava dormindo, então. Esse Deus... Irmão, para com isso. Esse triunfalismo não existe. É irresponsável. E vai para cima do seu pastor. Peça para o seu pastor pregar o evangelho verdadeiro. Porque depressão não é falta de fé, não, meu irmão. É que nós somos seres humanos comuns, dotados de sentimentos, dotados dessas questões. A fé vai muito além. A fé vai muito além. A fé é transcendente. A fé ela é pessoal e única. A fé ela é exclusiva e não está relacionada às questões biológicas que o nosso corpo está sujeito. Então, meus irmãos, falar as besteiras que estão falando por aí, tentando achar respaldo bíblico para que essa pessoa foi para o inferno, julgando. Irmão, vamos estudar um pouquinho mais, por favor. Eu faço esse clamor a você. Vamos estudar um pouquinho mais, ok? Vamos parar e pensar nas questões da vida. Tranquilo? Vamos parar e pensar nessas questões aí. Então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, passe para as pessoas e lembrando que
a depressão ela é uma doença e ela precisa ser tratada e encarada com seriedade. E se isso é uma questão urgente para a igreja. Então, irmãos, não trate essas pessoas como fracassados na fé. Eles não são fracassados, pelo contrário, para se cometer o suicídio é necessário muita coragem. E essas pessoas fazem isso porque a dor da depressão, o sentimento que eles têm é uma dor lacinante, insuportável, que talvez você não suportaria. Dica que eu te dou: procure ajuda, procure alguém. Amém? Que Deus abençoe, até mais, fica com Deus. Se precisar alguma dúvida eu coloco aí para vocês.